Olha eu aqui de turbante. Eu quero falar com vocês sobre neurose, a estrutura neurótica, a desordem psíquica. Para vocês que não trabalham com os processos terapêuticos, que não são terapeutas, pode ser difícil perceber quando uma pessoa ela está apresentando ali, naquele momento, seus conflitos internos manifestos, essa estrutura neurótica que busca uma organização e que traduz a desordem psíquica naquele momento se expressando. Sabe quando uma pessoa ela comunica algo dando a entender que ela está com um problema que ela parece não saber solucionar. Porque se ela soubesse como solucioná-lo, ela iria resolver a situação sem precisar da sua intervenção. Porque se ela quisesse somente um ouvinte, seria um desabafo. E aí, nesse caso, precisaria saber se você está disposto, disposta a escutar o desabafo. Então, quando uma pessoa ela comunica algo expressando excessivamente seu problema, ela dá a entender que ela quer solucioná-lo. É neste momento que você consegue observar a neurose da pessoa se expressando. Você escutando, você compreende que ela precisa de uma condução para enxergar a solução, soluções, para trazer mais clareza diante daquilo que está sendo falado. Só que ela reage. Quando ela reage como se você estivesse causando um novo problema ou prejudicando de alguma forma. Por exemplo, ela expressa para você o desconforto que ela está sentindo e você orienta naquele momento a procurar o atendimento médico. E ela reage, não, eu não vou ao médico, porque coisas assim do tipo. Como se ela quase perguntasse para você, por que você está falando para eu ir ao médico? Observa, ela estava comunicando para você que ela estava sentindo um desconforto. E que diante da situação, o que iria solucionar o problema apresentado por ela seria procurar o atendimento médico, mas ela reage como se você estivesse criando um novo problema, ou melhor, para que você perceba a neurose. É como se ela dissesse para você que ela está precisando do atendimento médico e você dissesse, não, para que ir ao médico? Você não precisa de atendimento médico. Então, quando ela reage, da maneira como ela reagiu, quando você disse para ela procurar o médico, ela estaria tendo um pouquinho de coerência, porque se ela está dizendo que ela está se sentindo mal e você diz para ela não ir ao médico, então, que bem é esse que você quer a ela? Só que não foi o que aconteceu. Ela apresentou um problema e você, ouvindo, apresentou a solução. E quando você apresentou a solução, como se você dissesse para ela no exemplo, vai ao médico, e ela reage como se você estivesse dizendo, não vá ao médico, a gente consegue observar a neurose dessa pessoa. Neurótica. Ela está neurótica. E lembrando, lá aquele conteúdo e em outros momentos quando eu expliquei, a neurose não é uma doença. O estado neurótico não é um estado doentio. É uma estrutura que busca uma organização, mas que nessa situação a gente vê a desordem interna, a desordem psíquica da pessoa. E quantas pessoas elas agem assim, de forma neurótica? Que você para, se você não souber, como por exemplo, eu consigo ver,
você se desgasta emocionalmente, mentalmente, psicologicamente, energeticamente, porque é um morde e assopra. Liga um interruptor, desliga um interruptor. E tem pessoas que elas vivenciam essas oscilações constantemente. Isso em relações familiares, às vezes no lado amoroso. Pensa, você está com uma pessoa que está com seus conflitos internos não dando conta de organizá-los e manifestando a sua neurose dessa forma. No acompanhamento terapêutico, os meus pacientes eles aprendem o quanto que essa desorganização interna ela acaba prejudicando os processos de desenvolvimento, objetivos que a pessoa tem, porque ela pode ter e se queixar de problemas que, na verdade, eles estão sendo enxergados daquela maneira e paralisando ela, porque ela rejeita a solução, justamente porque existe ali mecanismos de defesas inconscientes e que criam uma confusão muito maior diante de algo que era para ser solucionado, que era para ser identificado, que a outra parte ela quer ajudar ou enxergar aquilo que iria solucionar o problema, mas diante dessa desorganização interna, a pessoa ela não consegue ver ou acessar assim, ela vê tudo trocado. Ou seja, se essa pessoa está com a sua psique desorganizada, ela não vai conseguir aceitar a solução para o problema. Porque os seus conflitos internos, eles estão causando influência no jeito de pensar, de sentir ou de agir dessa pessoa. E ela não percebe. O inconsciente, ele vai usar do mecanismo de defesa, ela pode projetar em você esses conflitos internos, então você passa a ser o causador do problema. E ela fica convicta disso. Ela começa a ter reações em relação a você, como se você estivesse causando o problema, porque ela disse que ela está se sentindo mal, você fala para ela ir ao médico, mas é como se você estivesse falando, não vá ao médico. Olha que situação. Percebe o quão desgastante pode ser lidar com a pessoa tendo este comportamento na vida? Porque quando a pessoa ela está dentro de um processo terapêutico, ela está sendo analisada e ali ela vai ter um ganho, né? Ela vai se desenvolver organizando esses conteúdos internos. E quando a pessoa ela não está fazendo terapia, ela não tem essa consciência, porque ali ela está inconsciente, é o inconsciente falando e ela não consegue perceber, porque tem uma resistência, faz ela ficar convicta que aquilo que ela está sentindo, pensando, da situação, às vezes a seu respeito, é o que é, porque existem projeções e muitas coisas. Então ela distorce coisas, falas e por aí vai. Uma das maneiras que você tem de fazer com que essa pessoa fique consciente da problematização, caso você queira, consiga emocionalmente, e que você vai perceber claramente essa desorganização interna, essa neurose manifesta, é quando ela negativa as soluções apresentadas, ao invés de você insistir, você diz, é verdade, para que você vai ao médico? Dentro do exemplo que eu dei. Para que? É mesmo, não precisa. Porque naquele momento, ela vai agir de forma oposta ao que ela tinha apresentado anteriormente, que é, não, eu não vou ao médico, e se sentir irritada com o que você estava dizendo. Na hora que você falar, para que você vai ao médico? Ela vai falar, não, eu preciso ir ao médico sim. E então você vai dizer que ela precisa decidir se ela quer solucionar o problema ou permanecer no problema, porque quando você apresentou as soluções, ela agiu da maneira como ela agiu. E quando você concordou com ela,
ela reagiu dizendo que ela iria fazer o que você havia dito anteriormente, mas que ela não aceitou como solução. Então, qual que é o problema? O que está acontecendo internamente? Talvez ela vai conseguir perceber, né, a confusão interna, mas talvez não. E por isso que eu falo o quão importante é a gente cuidar dos nossos conteúdos internos, porque a pessoa ela pode te trazer um problema, a falar algo, e você com essa iniciativa de ajudar, e ela ter uma atitude totalmente desproporcional. Nos atendimentos clínicos eu lido com situações assim, e de uma forma muito interessada, porque ali tem uma pessoa na minha frente que está comprometida, né, a se reorganizar emocionalmente, de entender os seus conflitos internos, os seus mecanismos de defesas criados e, né, manifestados em algumas situações, mas na vida eu não tenho paciência mais, não tenho paciência. Quando eu percebo que a pessoa, ao invés de querer solução para o problema, ela está querendo problematizar, não coloco mais o meu emocional, o meu psicológico, principalmente o meu mental, porque custa. Uma boa regulação emocional custa.